Então vamos ver hoje fé que gera milagres. Fé que gera milagres. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos de vocês estão aqui, e você também que está em casa, você já recebeu um milagre de Deus? Levanta a sua mãozinha. A maioria, ou se não todos, né? Já fomos alcançados, já recebemos milagre do Senhor, operação de Deus na nossa vida. Agora eu pergunto para você, Deus mudou? Não mesmo? Certeza? Diga para o seu irmão assim, você tem certeza? Ah, pastora, mais ou menos. Deus não mudou não, Deus continua operando, Deus continua fazendo, mas o que mudou é a fé das pessoas, não é? O que mudou, na verdade, não é Deus, porque Deus não muda. A Bíblia diz lá em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente, para sempre. E diz também que tudo muda, né? Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não passa. Mas quem muda são as pessoas, né? É a fé, muitas vezes, que esfria. Às vezes você tinha uma fé aquecida, você tinha uma fé fervorosa, de repente no começo da sua conversão, né, quem sabe, e você era aquela pessoa que acreditava nas promessas de Deus, que vivia os milagres de Deus, que vivia cada promessa que Deus falava para você, mas de repente, né, as coisas vão mudando, né, e de repente hoje você não acredita tanto, por isso que não recebe, não é? Porque aquele que crê, recebe da parte de Deus, como sempre aconteceu. Então, se você crê no Senhor, algo novo pode acontecer na sua vida. Amém? Vamos ver a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim: as escrituras sagradas dizem, eu criei, por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Eu criei, por isso falei. Nessa mesma Bíblia diz assim que a boca fala do que está cheio o coração, entende? Eu criei, por isso eu falei. Então, se o do meu coração está cheio de fé, se no meu coração está realmente aquecido com a fé, então eu vou falar. Agora, se no meu coração não tem fé, não está cheio de Deus, então eu vou falar do quê? Vou falar de desânimo, eu vou falar da situação atual, eu vou falar daquilo que está cheio no meu coração. Portanto, é necessário nós estarmos cheios de Deus, cheios da palavra, porque a Bíblia diz, amados, que sem fé é impossível eu agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, se tem uma coisa que agrada a Deus, é a fé. E continua sendo a fé. Se tem algo que realmente toca o coração de Deus, é esta palavrinha pequena de 2 letrinhas chamada fé. E a fé é algo sobrenatural, é algo que a gente não, às vezes nós não compreendemos. Mas não precisamos compreender não, nós só precisamos crer naquilo que Deus falou, como nós cantamos aqui. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Então nós só temos que acreditar naquilo que Deus falou em sua palavra. Vamos ver uma coisa, a fé na verdade ela gera palavras, né? Como nós vimos aqui, eu criei, por isso falei. Então a fé, ela vai gerar palavras. Eu vou falar, eu vou expressar. A fé, ela anda junto com a confissão. Ela anda ali de mãos dadas com a confissão. Então, se você é uma pessoa que tem fé, logo você vai estar de mãos dadas, andando junto também com a confissão. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio e eu confesso. Eu confesso o quê, pastora? Eu confesso a palavra.
Você não vai confessar simplesmente aquilo que alguém disse ou que o médico falou, porque o que acontece com a gente é isso muitas vezes. A gente confessa o que o médico falou. A gente confessa o laudo médico. Mas está errado, pastora? Não, só que você não está agindo com fé. É real aquilo? É. Mas pode mudar aquilo? Pode. Pela palavra de Deus, pode. Mas nós precisamos também confessar. Nós precisamos declarar, colocar para fora, expor aquilo que nós acreditamos daquilo que vem da boca de Deus. E não simplesmente de um laudo, ou de alguma situação, uma circunstância, algo que aconteceu que eu estou olhando somente no circunstancial, e não naquilo que Deus falou. Por que tantas pessoas demoram a perceber a manifestação daquilo que elas estão aguardando no Senhor? Nós precisamos observar se as nossas palavras, elas estão alinhadas com aquilo que Deus diz. Então pensa, por que às vezes demora, ou porque às vezes não acontece? Então começa a avaliar, começa a analisar como são as suas palavras. Como é que você está confessando algo para que aquilo aconteça? Porque parece ser tão difícil, não é? Mas não é não. Não é não. Nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz sobre a cura, por exemplo? Se eu estou com uma necessidade, eu estou enfermo, ou no meu corpo, ou na minha alma, ou no meu espírito, eu preciso buscar na palavra palavras que falem sobre isso. Palavras que expressem e que possam andar junto e eu confessar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, logo, o meu corpo também vai receber isso. Aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou falando. Mas não, nós às vezes andamos na contramão, por isso não recebemos. Então, se eu falo, Senhor, a tua palavra declara, pelas suas pisaduras eu sou curado. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então eu recebo isso, e eu declaro, eu levanto e eu falo a palavra, eu vou dormir e eu falo essa palavra. E ela vai fazer algo acontecer na minha vida. Algo vai acontecer. Isso é fé. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Naquilo que você não está vendo com seus olhos carnais. Mas você está vendo sim com seus olhos espirituais. Você consegue ver da maneira que Deus vê. Por isso nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ver como o Senhor está vendo. Me ajuda a crer nessa situação. Como um homem da palavra de Deus, né, que ele tinha um filho que estava, a Bíblia diz que ele estava endemoniado, ele estava possuído por espíritos malignos. E estava difícil a situação, estava difícil. Talvez a sua também não esteja tão fácil, né? Quem sabe a sua situação não esteja tão diferente, está difícil, está difícil. Mas como é que a gente fala, gente? Como é que você está, irmão? Está difícil, não é? Como é que você está, irmã? Ah, pastora, tá ruim, hein? Tá ruim demais. Você já viu aquelas pessoas que você fala com elas, você está falando do seu problema, por exemplo? Como é que você está? Ah, não estou legal não. Então, mas se você fala que você tem alguma necessidade, a pessoa fala que ela tem outra pior. Estou com uma dorzinha de cabeça, você não tem noção, pastor, mas eu estou com uma dor no meu rim, eu estou com uma dor no meu fígado, eu estou com uma dor no meu baço, estou com uma dor não sei na onde, estou com uma dor aqui, a dor ali. Ela tem que ter mais. Ela não aceita ser menos na dor. Irmão, mesmo que a situação não esteja nada fácil, faça como este homem, ele disse, eu creio. Jesus perguntou para ele assim,
Você acredita? Você crê? Primeiro ele mandou uma pergunta para Jesus assim: Senhor, estava difícil mesmo. Eu não estou conseguindo. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda. Ele disse assim: se você crê, tudo é possível ao que crê. Não é nem se eu posso fazer, ele disse, não é se eu posso fazer, é se você pode crer. Porque que Jesus pode, ele pode. Que Deus pode, nós não temos dúvida disso. Que Deus é capaz, que ele é o mesmo, eu não tenho dúvida. Mas o que paira no ar e a dúvida é: eu consigo crer? Eu consigo realmente acreditar em algo diferente, em algo que pode acontecer na minha vida? É necessário eu acreditar. É necessário eu declarar e falar e andar junto essa palavra e confessar a palavra de Deus. Outra coisa também, a fé, ela gera uma imagem. Além de eu falar, de eu confessar, a fé também ela gera uma imagem. Que imagem? Você precisa imaginar, trazer à sua memória aquele quadro diferente, aquela situação da sua vida diferente. Ah, mas eu estou com dor. Ah, mas eu estou isso, eu estou assado. Você consegue imaginar você sem dor? Você consegue trazer à sua memória aquela imagem de você curada ou de você curado? De você restaurado? De você, não sei qual área da sua vida você precisa enxergar diferente. Mas será que você, quando você fecha os seus olhos, você só imagina a derrota? Você só traz, só vem na sua memória coisas ruins? Então, peça a Deus: Senhor, limpa os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa conseguir enxergar de uma maneira que eu não estou conseguindo enxergar. Porque realmente a circunstância não está legal, o problema está ali, a situação está aqui, mas eu preciso enxergar de uma forma de fé, de uma maneira de fé, de acreditar no poder de Deus. Não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Deus é capaz de fazer. Porque Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Sabe por quê? Olha só, imagine você como Deus vê você. Você já consegue imaginar como Deus te vê? Você acha que Deus vê você doente? Ele criou você doente? Não. Ele criou você para o fracasso? Ele criou você para viver angustiado? Por acaso Deus olha para você e vê você, Ele adoraria ver você desesperado? De maneira alguma. De maneira alguma. Então, quando você falar com Deus, você fechar os teus olhos, em qualquer lugar que você estiver, imagine como Deus vê você. Deus vê você curado. Deus vê você restaurado. Deus vê você bem-sucedido. Não é a vontade de Deus que você fracasse. Não é a vontade de Deus que você viva nos cantos chorando, choramingando pelos cantos. Não. A vontade de Deus é que você vença. É que você olhe para um vencedor. Quem é um vencedor na sua vida? Fala para mim. Quem é que venceu por você? Quem é que foi até o final pela sua vida? Chegou no momento, sim, que ele disse: Pai, eu não quero ir. Eu não quero. Mas ele entregou, ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele foi até o final. E é esse que você precisa crer, é para ele que você precisa olhar. E você precisa olhar para ele e perceber que ele olha para você como um vencedor, como alguém que já está vencendo a cada dia, que vive a vida vencendo. Porque a cada dia que você abre os seus olhos, você é um vencedor. Você é um vencedor. Ah, pastora, mas olha, para falar bem a verdade, de verdade,
eu queria dormir e não acordar. Eu queria, de verdade, fechar os meus olhos e nunca mais acordar. Quem sabe você está com esse pensamento, passou isso pela sua mente? Queria mesmo não acordar. Por quê? Por que isso? Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa assim, ela disse, eu fico assim com muito, mas, sabe, eu fico com tanto sono, que a minha vontade é dormir, não acordar. Por que você está assim? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com você que você quer dormir e não quer mais acordar? Nós tiramos os olhos daquele que é o vencedor. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, amados, certamente nós vamos ter muitos problemas. Muitos problemas. Não que com ele nós não temos. Nós ouvimos a palavra domingo. Jesus estava naquele barco e aquele barco, ele começou a vir tempestade. Vem tempestade. Mas é diferente. Quando ele está com você, você sabe que ele vai te abençoar. Você sabe que no final ele vai te dar vitória. Porque não existe nada, amado, que ele faça na sua vida que não coopere para o seu bem. E se você crer nele, isso vai cooperar para o seu bem, com certeza. Mas você precisa focar, você precisa olhar para ele. Outra coisa também, e terceira e última, a fé, ela mantém uma atitude de gratidão, de posicionamento. Então nós precisamos entender que eu preciso falar, eu criei, por isso eu falei. Se você não tinha o hábito de você falar aquilo que Deus fala, começa hoje. Começa agora. Senhor, o que a tua palavra fala? Eu não sei, mas eu vou procurar. O que a tua palavra fala sobre esse problema que eu estou vivendo? Eu não sei, mas eu vou procurar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. Ela tem resposta para todas as coisas. Quando você pensa que não tem, tem resposta. E aí você vai lá, pega essa palavra, fala ela, cria a imagem de você. Faça uma imagem de você, não de você choramingando pelos cantos, não de você endividado, não de você fracassado, porque essa não é a imagem que Deus tem de você. Deus olha para você e vê você um vencedor. Ele vê você vencendo, ele vê você pagando suas contas, sendo curado. É isso que Deus olha assim para você. E você precisa olhar assim para você também. Você precisa olhar como Deus te olha, como Deus te vê. Olha a palavra de Romanos. Romanos 4:18 diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Vou ler de novo. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E você talvez nessa noite fala assim, eu não tenho motivo para ter esperança. Abraão não tinha motivo para ter esperança. Não tinha. Mas mesmo assim, ele estava com esperança. E por isso, ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Ele tinha toda a certeza. Não era um pouco de certeza. Ele tinha toda a certeza. E você tem toda a certeza? De que o que Deus promete, Ele faz. De que o que Deus falou, Ele cumpre. Você precisa olhar para Abraão. Abraão, no versículo 11 aqui desse mesmo capítulo de 4, diz assim que ele é o pai da fé.
Ele é aquele que nós podemos olhar para ele, que nós podemos, é o nosso pai da fé. Então, quando você olha para Abraão, você fala assim, puxa vida, se Abraão, ele creu, eu também posso crer. Se Abraão, ele recebeu de Deus, eu também posso receber. Porque ele é o pai da fé. E eu olho para ele como modelo. Eu olho para Abraão como um exemplo de fé que permanece. Mas você acha que Abraão também não ficou meio que cambaleando um pouquinho? Claro que ficou. É óbvio. Quando Deus fala com Abraão que ele vai ser pai de uma multidão e ele tem quase 100 anos, você tem noção? Você vai ser pai? Ele olha para ele, olha para o corpo amortecido, olha para a veinha. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É uma coisa muito difícil. Aliás, impossível. Mas Deus, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Porque quando há possibilidade, não precisa ter fé. Quando é algo que você pode fazer e que eu posso fazer, não precisa da fé. Mas quando é algo realmente impossível, é onde precisa da fé. É onde eu preciso entender. Não tenho mais recursos. Não tenho mais para onde ir. Acabou o recurso. Então, eu preciso da fé. Abraão foi assim, não tinha como, era impossível. Mas o Deus que deu a promessa, Ele é o Deus que cumpre. E Ele fez na vida de Abraão. Ele cumpriu a promessa e veio a promessa. Claro que por um período, né, ele meio que atravessou aí um período de incredulidade, como na verdade, como ser humano, nós também atravessamos, emprestando lá, pedindo para Agar, enfim, atravessando aí um caminho meio perigoso, mas mesmo assim, Deus olha para Abraão e ele cumpre em Abraão a promessa que ele faz. Às vezes nós entramos, parece que numa crise de consciência, né? Numa crise, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Nós precisamos olhar para nós e ver como é que nós estamos acreditando, olhar para a palavra e ver se está condizendo com aquilo que eu estou falando. Quando nós olhamos para o Salmo 103, o salmista ele faz uma briga com ele mesmo. Ele começa a enquadrar, sabe, a alma dele, porque tem hora que a gente realmente fica meio cambaleando, não é? E ele olha para a alma dele e diz: minha alma, bendiga ao Senhor. Minha alma, louve ao Senhor. Nesse ponto que a gente está vendo, que a fé mantém uma atitude de gratidão, de posicionamento, tem hora que você tem que enquadrar a sua alma. Tem hora que você tem que chamar a atenção da sua alma, a responsabilidade. E é isso que o salmista estava fazendo. Ele disse: minha alma, bendiga ao Senhor. Minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Minha alma, é Ele que perdoa os seus pecados. Minha alma, é Ele que cura as suas doenças. Então ele precisou chamar a atenção da sua alma. Quantas vezes nós precisamos olhar para nós e chamar a atenção da nossa alma? Peraí, vem cá, alma, o que está acontecendo com você? Vem aqui, minha alma, vamos louvar ao Senhor. Vamos crer na promessa de Deus. Ele estava realmente num ponto assim de: acorda minha alma, desperta minha alma. A minha alma precisa bendizer ao Senhor e encher de gratidão a Deus. Gratidão como? Se eu não recebi ainda. Gratidão como? Se eu estou numa situação difícil. É por aqui que você vai alcançar a vitória. É agradecendo a Deus, é sendo grato a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele é capaz de fazer na sua vida, que os caminhos mudarão, que as coisas mudarão. Para de murmurar, para de reclamar,
Para de endurecer seu coração e creia nas promessas do seu Deus. Creia naquele que é capaz de mudar a sua vida, a sua casa. Por que que antes, amados, parece que as pessoas elas tinham, recebiam muito mais de Deus, porque elas tinham fé, porque elas acreditavam nas promessas do Senhor. A gente via muitas vezes, por exemplo, vou contar o caso de uma mulher que ela vinha na igreja um tempo atrás, e o marido não era convertido, o marido não deixava ela vir para a igreja. Era um marido duro de coração, endurecido, mas não era pouco, não, era muito. Aquele marido chato, aquele marido pegajoso e incrédulo. Mas ela vinha para a igreja, ela colocava diante de Deus, e teve uma vez que ele chegou até a jogar nela feijão fervendo. Aquele feijão que estava tudo fervendo, que ele jogou em cima dela. Mas mesmo assim, ela não deixou de acreditar naquilo que Deus era capaz de fazer. E hoje está tudo muito diferente, porque ela creu em Deus. Mas muitas vezes nós passamos por uma luta e não é tão intensa assim, e a gente já fala assim: quer saber? Quero mais servir a Deus não. Não quero mais fazer a vontade de Deus, estou cansado e não quero mais servir ao Senhor e vir as costas para Deus. E como é que nós vamos receber assim, amados? Deus quer uma coisa de nós: perseverança também. Nós precisamos perseverar na fé. Abraão, ele creu, ele perseverou e ele alcançou aquilo que Deus tinha para ele de promessa. O Senhor não nos colocou em uma posição de vítima, mas Ele nos colocou em uma posição em Cristo, de mais que vencedores. Ele não colocou você em uma posição de vítima. Abraão poderia simplesmente ter dito para Deus assim: não, Deus, não dá não. Não consigo. Não vai dar. Meu corpo já está morto, não vou produzir mais, não consigo mais. Ele poderia se vitimizar. Como você também, muitas vezes, pode se vitimizar com alguma situação da sua vida. E de repente você desanimar e olhar simplesmente para a circunstância e não para aquilo que Deus fala. Para a gente encerrar, Romanos 8,37 diz assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Em todas estas situações, em tudo. Se você for ver lá em Romanos, essa palavra de Romanos, são várias situações. Mas em tudo isso, nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Então olhe para você, olhe para a sua situação. Veja se você consegue mudar esse quadro. Se você consegue colocar uma imagem na sua vida de você sendo restaurado, da sua família sendo salva, daquele marido, muitas vezes, que está endurecido pelo pecado, sendo salvo pelo Senhor, descendo as águas do batismo, sendo restaurado, sendo um pregador da palavra de Deus. E você olha para aquele seu filho que muitas vezes está longe do caminho do Senhor e quem sabe está usando drogas. Você faça uma imagem dele restaurado, curado, limpo, sendo usado por Deus. Será que você consegue fazer isso? Ou somente você olha para a situação e você se vitimiza, dizendo: ai, não dá, ai, não consigo, ai, não vai dar. Para de murmurar. Para de reclamar e confia naquilo que Deus é capaz de fazer por você. Porque Ele fez, Ele já fez. Mas você precisa acreditar naquilo que Ele é capaz de operar na sua vida. Fica de pé, nós vamos orar. Eu não sei qual é a situação que você traz hoje, para que você possa colocar diante do Senhor, diante daquele que venceu por você. Mas essa palavra eu quero profetizá-la para o seu coração.
em todas essas coisas nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Em toda essa situação da sua vida, você é vitorioso, você é vitoriosa, você tem a vitória em Cristo. Você não é um fracassado, você não é simplesmente um doente, você não é alguém olha para você e diz, você não vai valer nada, você não vale nada, você não é isso, você é aquilo. Olha para o que Deus fala de você, o que Deus pensa a seu respeito. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Meu Deus, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Senhor, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer aquilo que nós não fazemos. Que o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem poder no céu, poder na terra e poder embaixo da terra. O Senhor tem poder para fazer parar o mar e para fazer calar os inimigos, Senhor. E toda voz, meu Deus, que muitas vezes pessoas têm ouvido de derrota, de destruição, Senhor, faça calar essas vozes. Em nome de Jesus, silencia a voz do inimigo, Senhor. Meu Deus, que o Teu poder seja liberado para trazer uma imagem de restauração, uma imagem de cura, de libertação, uma imagem, ó Deus, de pessoas vitoriosas, que acreditam no Seu poder, que vivem o milagre, Senhor. Meu Deus, renova a fé para que possa operar milagre. Renova, Senhor, a fé, meu Deus, a fé que gera o milagre. Meu Deus, aumenta a fé, aumenta, Senhor, a fé. Meu Deus, ainda, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, haja, Senhor, uma briga dentro dessas pessoas, que de acreditar, de não acreditar, Senhor, faz algo novo acontecer. Liberta, Senhor, de toda a incredulidade. Quebra agora as cadeias da incredulidade. Quebra as correntes do mal e do pecado. De tudo aquilo, Senhor, que afasta as pessoas do Senhor. Traz de volta, Senhor, meu Deus, a comunhão contigo. Restaura, meu Deus, a comunhão com a Tua presença. E libera, Senhor, o Seu poder para que algo novo aconteça. Que venha, Senhor, o Teu poder, que venha a Tua unção, que venha, Senhor, a manifestação do Seu poder. E que a Tua presença, Senhor, seja real. Que nada impeça, Senhor, o Teu agir e o Teu operar. Nós entregamos a Ti, meu Pai, e cremos no Deus do impossível, no Deus que é capaz de fazer muito mais, além daquilo que eu peço e além daquilo que eu posso imaginar. Senhor, nós entregamos a Ti, ó Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Digam todos amém.